Você reclama daquilo que você aceita. E essa é a mentira do filme. Por hoje é isso. Acho que foi o nosso podcast mais curto até agora. E o Miguel tem essa coragem, por isso que é tão lindo esse filme. A história é tão linda, é um ato heróico. A melhor maneira de honrar os antepassados, vivos ou mortos, é vivendo a sua vida plenamente. Vamos parar de cortar o rabo do peixe, gente. Exatamente. Viva, porque a vida é uma festa. Vá viver a sua vida sem culpa. Essa é a história da palavra símbolo. O tempo inteiro é fantástico como as coisas, como que o inconsciente vai guiando. Mas é dar a oportunidade de perceber aonde um aprendizado pode acontecer. Que é muito legal, é sair dessa dinâmica do poder para a dinâmica do amor. Fala galera, aqui quem fala com vocês hoje é Priscila Raimundo, eu sou psicoterapeuta junguiana e eu tô aqui com o meu parceiro Gleidson Botelho, que também é psicoterapeuta de abordagem analítica e profissional CIV. É isso aí. E hoje a gente está aqui para trazer para você uma análise de um filme da Disney que tem uma profundidade emocional muito bonita, né, Pri? Com certeza. Toda vez que a gente chega no final desse filme, vem uma lagrimazinha. E na mesma cena. E na mesma cena. Na mesma cena. Eu posso assistir 20 vezes, eu choro sempre na mesma cena do final do filme. Bom, você que está aqui com a gente já sabe que a gente vai falar hoje do filme Viva, a Vida é uma Festa. E se é o primeiro episódio que você está assistindo, está ouvindo, né? Aqui do nosso podcast, é importante você saber que esse aqui é um podcast de análise de filmes com uma abordagem psicológica. Então a gente traz para você um ponto de vista da psique quando a gente fala dos filmes. A gente sabe que existem vários outros pontos de vista, várias outras maneiras de abordar um filme, a sociológica, antropológica e biológica. E até mesmo outras abordagens da própria psicologia. Outras abordagens da psicologia, exatamente. Mas a gente traz aqui para você uma abordagem que tem muito um viés da psicologia analítica. Né? Então a gente fala de símbolo, a gente fala um pouquinho de como, às vezes, o filme traz uma coisa que é muito parecida com um processo da própria terapia. E a ideia do podcast é trazer um enriquecimento para você, para que os filmes eles passem a ser mais uma maneira de você olhar para dentro e conhecer um pouco mais de você. É isso do aí. Que você já conhece. Então, para ajudar você no seu processo de autoconhecimento. E uma coisa que é importante, que a gente sempre fala em todas as análises, são os nossos 3 princípios básicos aqui de qualquer coisa que nós formos trazer. Então, o primeiro princípio que a gente segue é de que nós nos projetamos na tela. Então, qualquer personagem, qualquer situação que você, principalmente, se sentir emocionado de maneira agradável ou desagradável, aquilo fala alguma coisa de você, em algum nível. Então, é importante você perceber que, de repente, a gente trouxe uma visão de uma cena e aquilo talvez tenha te tocado de uma maneira agradável ou desagradável. Você sentiu uma raiva, ou uma tristeza, ou então uma alegria, uma empolgação. Se identificou mais com um personagem do que com o outro. E o que aquilo fala de você? A gente parte desse princípio. O nosso segundo princípio é que os símbolos têm múltiplos significados. É importante você saber isso porque um mesmo símbolo ele pode ter vários significados dependendo do contexto e dependendo também da pessoa que se aproxima dele, dependendo de quem vê. Então, por exemplo, uma cena onde um personagem bate no outro, ou mata o outro, ou então um romance entre 2 personagens, isso, dependendo da pessoa que assiste e dependendo também do contexto que está sendo desenrolado na própria história do filme, vai ter um significado diferente. E muitas vezes significados diferentes simultaneamente. É importante saber disso porque eu posso ter uma visão de uma situação do filme e abrir outra, e uma coisa não necessariamente anula a outra. Então por isso que é legal para você também trazer as suas percepções para si mesmo. E o nosso terceiro princípio básico é que as interpretações avançam. Então, tranquilamente, num outro momento, a gente pode olhar para essas análises que nós estamos gravando por agora e falar, puxa, olha essa análise aqui, percebi que isso aqui não era muito bem nessa linha psicológica, tem mais a ver com outra coisa.
Ou então fala, nossa, tem a ver com isso, mas também com aquilo e aquilo outro. Então o importante é a gente refletir, e o nosso convite é para que você sinta até onde as nossas palavras fazem sentido e até onde tem significado para você. Não é mesmo? É mesmo. E compartilhar com a gente também lá no nosso Instagram, no direct, compartilhar o que você achou, qual a sua impressão sobre o filme, sobre as ampliações que a gente trouxe, para enriquecer, né, também essa nossa visão sobre o filme. Então, às vezes você enxergou um aspecto que a gente não comentou aqui, não mencionou, até porque não dá tempo de falar tudo. Não dá tempo de falar tudo. Assim, a gente faz esse podcast na tentativa de trazer, assim, dar uma pincelada, porque senão ficaria um podcast, assim, de umas 7 horas. Se a gente fosse pegar ali cada detalhe. Então, a gente traz, assim, mais por cima, né, com os conceitos que são mais evidentes. Né? Exatamente. E se você tem, compartilha com a gente. Eu não vi daquele jeito, eu acho que não era assim, ou então, eu fiz uma outra leitura, ou, enfim, compartilha de que lugar você tá falando. Isso vai só ir lá muito. no @analisa esse filme. Isso aí. Que é o nosso Instagram. Compartilha na caixinha, no direct, enfim, a gente tá aqui pra enriquecer esse cenário, né? Isso. Pra gente começar a análise, eu quero contar uma história. Posso, Pri? Pode, conta aí. É uma história muito engraçada até. Essa história é comum, não sou eu que inventei, não. Achei que era da sua vida. Não, é aquela clássica tipo a história do pé de moleque. Do pé de Quem moleque. não assistiu o último o podcast episódio, o 2, né? O episódio 2. Vai saber dessa história aí. Eu contei lá a história do pé de moleque. Você que não assistiu, tá boiando, qual que é a história do pé de moleque? Dá uma voltada lá. E se você assistiu, você coloca lá, hashtag... Pé de moleque. Eu assisti a história do pé de moleque. Ou então pé de moleque, sei lá. Pé do Gleidson. Mas é engraçada essa história. É muito comum. É muito bobinha ela. Talvez você já tenha escutado. Que é o seguinte. No Natal, tava lá a família arrumando a ceia de Natal. E aí a menininha de 10 anos de idade viu a mãe dela cortando o peixe para poder colocar na forma e assar. E aí a mãe dela, toda vez que ela via a mãe dela cortando, a mãe dela cortava o rabo do peixe fora e colocava o resto do peixe na forma. E aí ela olhava aquilo e ficava sem entender. E aí nesse dia do Natal ela perguntou, mamãe, por que você sempre corta o rabo do peixe? A mãe dela falou, não sei, isso é coisa da sua avó, pergunta lá pra ela. Aí ela foi lá falar com a avó, vovó, por que você sempre corta o rabo do peixe na hora de colocar na forma? Não sei, menino, isso aí é coisa da minha mãe, da sua bisa, pergunta lá pra bisa. E aí foi lá falar com a bisa, mas ô bisa, por que a senhora sempre cortava o rabo do peixe? Aí a bisa falou, é coisa da minha mãe, de quando ela, da época, né, que ela cozinhava e tal. Tá, mas por quê? Não, minha filha, é que na época a gente tinha uma forma muito pequena e não cabia o peixe inteiro. Então ela tinha que sempre cortar o rabo do peixe. Aí ela descobriu que a avó dela e a mãe dela cortavam o rabo do peixe sem necessidade. Porque podia colocar o peixe inteiro porque na forma cabia. Naquela forma cabia. Então, essa é uma história tão bobinha, mas que traz o princípio do filme que a gente vai falar hoje. Que é esse princípio da inconsciência que é passada de geração em geração. Então, existe um evento original, no caso, preciso cortar o rabo do peixe porque não vai caber na forma. Mas depois, a situação da vida muda. Toda a vida ganha uma nova configuração. E aquela configuração mudou, mas a crença permaneceu de que o rabo do peixe tem que sair. E aí continua se perpetuando isso. No caso da história do rabo do peixe, isso não traz nenhum malefício, né? Não traz nenhum sintoma para a vida de ninguém. Mas você imagina, olha que engraçado, você imagina se essa menina de 10 anos cresce, um belo dia ela resolve fazer o peixe e colocar inteiro na forma. E a mãe dela olha e fala, você tá louca? Onde já se viu? Colocar o peixe inteiro, tem que cortar o rabo fora, e briga com ela por causa disso. E aí depois ela descobre isso, que podia colocar inteiro, só que a bisa não colocava por causa da forma. E a história do filme Viva a Vida é uma Festa tem esse mesmo princípio. Aliás, a gente não falou, né, amor? Que se você não assistiu o filme tem spoiler. Ai, meu Deus, eu esqueci de dizer isso hoje, gente. Geralmente quem lembra de falar isso é a Priscila. Ai, meu Deus do céu. Olha só, eu tô tão... Hoje eu esqueci de falar. Tem que spoiler. Tem spoiler aqui, gente. A gente fala todo episódio, a gente fala isso. Que se você não assistiu o filme,
pausa aqui o podcast, vai lá assistir. A não ser que você goste de um spoiler. A não ser que você goste de spoiler. Mas se você não gostar, pausa o filme, assiste, depois volta aqui pro podcast. Ainda bem que a gente não deu spoiler nenhum até agora. Ainda bem. E agora, depois dessa introdução do que se trata mais ou menos o filme, vamos chamar a vinheta, né? Luz, câmera... Análise. E o filme Viva a Vida é uma Festa, ele traz exatamente esse princípio da inconsciência familiar, mas um pouco além. Né? É um conceito que a gente chama, no campo da psicologia analítica, de sombra. Se você já assistiu o episódio passado, você já sabe um pouco mais do que é uma sombra. Se não, vai uma breve explicação. Sombra é tudo aquilo que você tem na sua alma, mas não reconhece que tem, e por algum motivo você ignora. Então, por exemplo, na história do Viva a Vida é uma Festa, a música é uma coisa que está na alma do Miguel. Mas vamos supor que o Miguel, assim como os outros integrantes da família, reprimisse isso. Falasse, não, eu não posso gostar da música justamente porque minha família não gosta da música e não é para mim. Isso se tornaria uma sombra para ele. No caso do Miguel, não é uma sombra, porque o Miguel aceita a música como algo que pertence à alma dele. Mas se ele negasse isso, aí sim, seria uma sombra para ele, como é para os outros integrantes da família. Não quer dizer que todo mundo da família devia trabalhar com música e se tornar músico, mas quer dizer que eles ignoram, têm uma dor tão forte com a música, com o tema música, que eles jogam ela para o inconsciente, quer dizer, para o desconhecido, de uma maneira tão forte que se torna sombrio. Quando a gente fala sombrio, não é no sentido de ser ruim, é no sentido simplesmente de que é oposto ao que você admite conscientemente. Então a família conscientemente admitia a arte de fazer sapatos, mas eles ignoravam absurdamente a arte da música. Tanto que tem uma cena do filme que eu acho muito engraçado, que o Miguel tá narrando, ele fala assim, eu acho que essa é a única família do México que detesta música. Eles realmente não ligam, mas eu não sou como o resto da família. E depois, em outro momento, ele fala assim, eu sei que eu não devia amar música, mas não é culpa minha. É verdade. Ele simplesmente ama. E isso é muito bonito, que aí entra no mesmo conceito de sombra, só que um pouquinho mais complexo, que é a sombra familiar. E aí agora ficou fácil de entender, né? Você já entende o que é sombra, só acrescenta o familiar, que quer dizer, da família. A família tem a mesma sombra. E, gente, isso na prática é tão comum, mas tão comum. Por exemplo, aquela família que há 3 gerações, todos os homens ou mulheres, ou todos os integrantes da família são médicos. E aí nasce um bebê, agora nessa geração atual, e esse bebê meio que já nasce predestinado a ser médico. E a família, não por mal, mas exatamente pelo mesmo motivo do rabo do peixe, por hábito, por costume, por simplesmente achando que é o melhor, já designa que esse bebê vai ter que ser um ótimo médico também. E aí ele desde pequeno já recebe isso. Mas talvez na alma dele esteja uma aspiração a ser um artista, uma aspiração a ser um engenheiro, ou qualquer outra profissão. E ele sente que não pode realizar isso. Aí entra naquela primeira frase do filme. O filme começa com essa frase do Miguel. Tem horas que eu me sinto castigado por uma coisa que aconteceu muito antes de eu nascer. E tanto faz se essa coisa é o seu tataravô que fez medicina e foi passando essa profissão de geração em geração e todo mundo foi sentindo que tinha que fazer, mesmo que alguns integrantes ali se sintam super felizes como médico. Mas a partir do momento em que um não tem a liberdade de poder escolher outra coisa, ou a mesma coisa, mas ele não fez a própria escolha, ou de ser médico ou de não, aí sim a gente tem um problema.
E aí, o filme Viva a Vida é uma Festa, ele traz todo um processo de solução do problema, que é muito bonito. E que você pode fazer isso na sua vida. O indivíduo iluminado, no sentido de que conquistou a luz, quer dizer, o conhecimento, a ciência, ele viu a verdade de uma situação dessa, ele pode trazer libertação para toda a família. Ou, pelo menos, a oportunidade de libertação. Se o resto da família vai aceitar ou não é uma coisa. Então, essa coisa de ser castigado ou de já ter um destino, né, escrito que não foi por você, muito antes de você nascer, é um tema importante. E fica para você já essa questão no início da análise, né? Aonde ou se você sente isso. Então, a gente vai ver a música, do ponto de vista analítico, como um símbolo que une a família. Por quê? Porque no começo da história, a música unia a família. O papá, a mamá e a filhinha, que é a Inês. A música fazia isso. E a palavra símbolo, ela significa justamente aquilo que une. Então, é muito interessante conhecer a história da palavra. Você imagina que na Grécia tinha um costume onde dois amigos, quando um dos dois precisava fazer uma viagem para outra cidade, eles talhavam na pedra um colar, e aí eles quebravam um colar no meio, e cada amigo ficava com um pedaço do colar. Então o amigo que precisava viajar, viajava, carregava o colar dele e o outro ficava. Anos depois, quando esse amigo que viajou por algum motivo voltasse, o colar precisava se unir exatamente como quando eles partiram, para mostrar que a amizade deles continuou igual. Essa é a história da palavra símbolo. O colar era o símbolo, que mostrava que a amizade continua unida. Agora, existe o oposto do símbolo. E a palavra que é o oposto da palavra símbolo, ou seja, que significa aquilo que separa, aquilo que desune, aquilo que cinge, aquilo que divide, é diábolo. Então, a música, na história do filme Viva a Vida é uma Festa, ela se torna diabólica, porque foi um elemento que, por uma circunstância da vida, separou a família. Mas assim, não é aquele diabólico, o tinhoso, não. Exatamente. Não é o tinhoso. Não tem a ver com o diabo, pelo cristianismo, não é isso. Um teor religioso. Não. Tem a ver com um teor psicológico. Então é interessante isso que o diábolo, e a gente fala, né, a nossa língua portuguesa usa a palavra diabo e não diábolo, essa palavra, a raiz dela é essa, é aquilo que desune, aquilo que separa. E se você pensar em termos da história de algumas religiões, na história da religião ocidental, das religiões ocidentais, que usam o termo diabo, você vai ver que é exatamente isso. É um personagem que traz a desavença para trazer a tentativa de desunir. Ou desunir você de si mesmo, ou desunir você de Deus, ou desunir você de uma pessoa que ama, enfim. Então, a gente está falando aqui no sentido psicológico e não no sentido religioso. Isso. Né, Pri? Agora, é importante você entender esses dois termos, o símbolo e o diabo. Só que o legal do filme é que existe toda essa problemática com a música na família, porque os integrantes da família estão achando, desde o começo da história, que foi a música que separou a família. E essa é a mentira do filme. Por isso existe todo esse problema na família, e por isso que o Miguel não tem o direito, ou seja, os outros membros da família impõem a ele a resistência à música. Tanto que o pai dele, numa cena, ele fala: a gente não quer que você se torne como aquele... E aí nem menciona o nome. Eu não é isso que eu quero pra você, pro meu filho. Porque vê isso como um sentido de, olha, o seu tataravô era músico e ele abandonou a família por causa da música. Só que não foi isso que aconteceu. A gente descobre depois, lá no final do filme. E é isso que precisa ser feito para se integrar uma sombra. E integrar pode-se entender como curar. A cura, do ponto de vista psicológico, é quando você integra. A gente falou disso no episódio passado, não vamos entrar em mais detalhes, para até mesmo te incentivar a ouvir o episódio 2. Mas, enfim, cura é aquilo que foi integrado, aquilo que você ganhou consciência
sobre e que você consegue aceitar que faz parte da sua alma. Aceitar não quer dizer concordar. Porque o Miguel pode aceitar que a música faz parte da alma dele, pode aceitar que o sapato faz parte da alma dele e pode escolher trabalhar com, sei lá, marcenaria. Uhum. Então isso não quer dizer simplesmente concordar e seguir a vida de olhos fechados. Agora, o que é interessante é isso. Existe uma mentira, que é a música separou a família, e essa mentira está sendo levada como verdade. Geração após geração. E ninguém, antes do Miguel, se preocupou em descobrir a verdade. O Miguel foi o Questionar, né? primeiro. Só reproduziu. Exatamente. Tava todo mundo cortando o rabo do peixe. Uhum. E aí, o que acontece? Um novo símbolo precisa surgir no lugar da música. Porque a música passou a ser vista como diábolo, como algo diabólico, né? O símbolo que surge é o sapato. Então, a Amélia, ela traz o sapato, a arte de fazer sapatos, como uma maneira de sustentar a família. Então, o que antes trazia união, que era a música, se torna um elemento que divide, que na verdade não foi a música que dividiu, mas é o que ela acredita. E aí ela precisa colocar algo no lugar da música para manter a família unida. Uhum. Por quê? E aí que vem uma sacada importante. O ser humano precisa de um símbolo para viver. Ele precisa de algo interno que dê a ele significado de vida. Antes, o que dava significado para a vida da família era a música. Só que a música passou a trazer desunião. Então, o que passou a dar significado para a vida da família foi o sapato. O que passou a unir a família foi o sapato. E aí a gente avança na história. A avó do Miguel, a abuelita, né? Ela é um elemento resistente à mudança. Ela é apegada aos dogmas da história da família e não tem nenhum conhecimento da causa verdadeira. Ela não faz ideia do que provocou realmente a desunião. Ela só ouviu a história e não foi atrás disso. O Miguel é um elemento que, isso é muito importante, involuntariamente ele é forçado a buscar a verdade da família. É o que a Pri falou agora há pouco, né, amor? Uhum. Da cena do filme que ele fala, não é culpa minha, a música simplesmente está dentro de mim. E é isso, ele aceitou, ele tinha a opção, sim, é importante falar isso, Uhum. de reprimir a tendência dele de expressar a música na vida, Uhum. mas ele aceitou a música como parte da alma dele. Então é involuntário porque simplesmente ele é tomado por esse desejo de se envolver com a música. Ele não teve uma escolha consciente também de, eu quero me envolver com a música. Nossa, e você falou isso, eu acabei de perceber aqui que eu não tinha parado pra pensar nisso. Uma coisa simples, que é incrível, que é até o que eu vou falar mais pra frente, Uhum. que é sobre a diferença de você estar vivendo um valor familiar de modo inconsciente e depois você começar a viver esse valor de forma consciente, por uma escolha consciente. Isso faz uma diferença imensa. Que é, por exemplo, quando o Miguel, o valor dele não era aquilo que... Não era como os valores da família, ele nem ligava, porque a família tinha tradição muito rígida de fazer a cerimônia aos mortos, a prestar essa homenagem. Para o Miguel isso não era importante, ele não estava nem aí para isso, ele achava bobeira. E depois que ele passa por todo um processo, ele entende por conta própria a importância de fazer o ritual, de honrar os mortos. Então, assim, primeiro, todo mundo ali da família tá fazendo de forma inconsciente. Vamos fazer o ritual porque tem que fazer. O Miguel não. O Miguel, quando ele passa a fazer o ritual, ele passa a fazer o ritual consciente do porquê que aquele ritual é importante pra ele. Isso é muito... Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. E isso tem muito mais valor do que fazer o ritual simplesmente porque tem que fazer. Só porque é uma tradição familiar. Só porque é uma tradição. Então é ou familiar ou qualquer tipo de tradição, né? É importante você entender por que você faz esse ritual. E é interessante que a gente está gravando esse podcast na época do carnaval. Não vai ao ar no carnaval, vai ao ar depois. Mas o carnaval é um desses rituais. Que lá atrás foi feito de maneira um pouquinho mais consciente. Mas hoje é totalmente inconsciente. Funciona de maneira inconsciente e não se tem ideia do motivo.
né? É um exemplo de ritual coletivo como é o Dia de los Muertos. Então, o Miguel é esse elemento que ele não tem escolha. Ele simplesmente ganhou esse caminho como destino de alma para libertar a si mesmo e dar a proposta, né, a oportunidade da família se libertar. E a gente conhece essas pessoas porque são muito diferentes da família. Mas é importante acentuar uma coisa, que nem sempre aquela pessoa que é muito diferente da família, ou que é o oposto, total até, nem sempre ela é esse elemento. Porque muitas vezes, fazer o completo oposto do que a família está fazendo é uma maneira de se manter preso a essa família. Como uma forma de resistência ao status quo familiar, mas para se manter ali dentro. Então é importante ter esse discernimento. Tá, agora aqui, dentro da história do filme, existem duas possibilidades de caminho que estão em aberto. Primeira possibilidade é a repetição do padrão familiar. Então, nesse caso, o que acontece aqui, o Miguel fugiria de casa e não ia voltar mais, por algum motivo que iria além do seu desejo de retornar. Possivelmente a morte, porque foi isso que aconteceu com o tataravô dele. Saiu de casa e algo que foi além dele, que foi o assassinato, impediu ele de voltar. Então isso poderia ser uma repetição de padrão que o Miguel poderia viver. E parcialmente foi isso que aconteceu, porque ele morreu, né, ele estava nem morto nem vivo. Ele não estava no mundo dos vivos, estava no mundo morto, mas estava no mundo dos mortos vivo. Então ele não estava nem lá nem cá 100%. E ele precisou disso. Então parcialmente ele saiu de casa e não voltou, né, por um tempo. Então a diferença dele pro tataravô é que ele conseguiu voltar e trazer essa consciência. Ele conquistou consciência da verdadeira história da família. Mas isso poderia não ter acontecido. Existia essa possibilidade dele simplesmente repetir o padrão lá do tataravô, mesmo gerações depois, e simplesmente seguir a vida, a história da família se repetiria. Mais um membro que saiu e não voltou. E existe o segundo caminho. Por causa da música. E existe o segundo caminho, que é a descoberta da verdade e a consequente transformação geracional que vem com essa verdade, com essa informação, que foi transformada em ação, ou seja, novos comportamentos. Alguém precisava descobrir a verdade da história para curar essa ferida da família. E esse alguém, obrigatoriamente, precisava fazer parte da família, porque você tem que fazer parte desse núcleo. Se for alguém de fora, primeiro que você não acessa essa verdade, e se acessar você pode trazer que não vai ter impacto emocional para a família. Então precisava ser alguém da família para ir fundo na questão. E esse alguém foi o Miguel. Agora vamos falar um pouquinho do Dante. Vamos falar do Dante. O Dante ele é um personagem muito importante, porque é comum os heróis terem um animal como guia espiritual. Porque o animal, ele simboliza o instinto. O instinto é algo que está muito próximo do inconsciente. O mundo dos mortos, ele é um mundo do inconsciente, ou seja, do que é desconhecido. No caso, em psicologia analítica, a gente usa o termo inconsciente coletivo, mas depois, em outro podcast, a gente entra nas particularidades, né? E o que acontece é que quando você vai para o mundo dos mortos, ou seja, quando você vai para o inconsciente, você precisa de um guia. É tudo desconhecido. Então, na mitologia grega, você tem um barqueiro que te leva. Em outras mitologias, você vai ter outras coisas. Então, o animal ele é muito importante em vários cenários. Então, é muito comum o herói ter um animal como guia espiritual. Um exemplo disso é naquele desenho Avatar, a Lenda de Aang, que todos os avatares têm um animal como guia espiritual. Inclusive, isso é falado no desenho explicitamente. E tem outros exemplos por aí. Então, os animais, em geral, eles são esse elemento que te guia para o inconsciente. Então, você precisa desse guia para transitar lá. O Miguel está exatamente nesse ponto, porque ele está vivo no mundo dos mortos, que é o mesmo cenário do filme que a gente analisou o segundo episódio, o episódio passado, que foi fragmentado, onde a Casey ela precisa ir para o inconsciente para rever várias questões.
E a mesma coisa com o Miguel, ele precisa ir para o inconsciente para ver algumas questões. Então, eles representam, dentre várias outras coisas, a sua conexão com os seus instintos e com a totalidade. E a gente tem vários nomes para a totalidade. Na psicologia analítica a gente fala self, a gente também pode falar Deus, e por aí vai. Tem a música do Raul Seixas, Gita. Essa música é maravilhosa para explicar o que é o self. Enfim, Gita é outro nome para a totalidade. E na medida em que os animais não têm ego, eles não têm como resistir a esse processo. Então, por isso que eles são elementos que te guiam para o inconsciente de maneira muito bonita. Então, simbolicamente, isso aparece, por exemplo, nos sonhos. Nem sempre que o animal aparece no sonho quer dizer isso, mas pode ser. A missão do Miguel, então, é ir para o inconsciente coletivo, que é o mundo dos mortos, e encontrar a origem da sombra familiar. Ou seja, ele descobrir a verdade de que não é a música que foi o que desuniu a família, mas foi o Ernesto de la Cruz, que foi o assassino, né? O assassinato foi o que desuniu a família. Quando ele encontra isso, ele precisa fazer o quê? Contar para a família a verdade. Em termos analíticos, a gente fala em integrar essa informação na consciência da família. Então ele conta para a família a verdade, e a verdade liberta a família dessa sombra familiar. Ele precisa, para além disso, integrar, quer dizer, juntar duas coisas, a música e o sapato. Ou seja, o Hector, que é o tataravô, e a Amélia, que é a tataravó. Quando ele consegue fazer isso, a família pode se abrir para uma nova fase de consciência, né? Então, é muito interessante que o Ernesto, que é quem trouxe toda a problemática da sombra, ele morre justamente quando ele está cantando a música que o Hector fez para a filha. Então, essa música deu para ele mais fama, foi a música que mais deu fama, e foi a música mais importante para o Hector. Então, ele morre quando o sino bate. E é muito interessante porque o destino, ele encontra maneiras de criar sincronicidades na nossa vida fantástica. Quando eu falo destino aqui, eu não estou querendo dizer exatamente a palavra destino. É destino entre aspas, nesse caso. Porque é como aquela frase do Jung. Enquanto você não tornar consciente o inconsciente, ele vai reger sua vida, você vai chamar de destino. Então o inconsciente do Ernesto levou ele para uma situação onde ele ia ser morto exatamente por aquilo que ele fez. E é impressionante, você falando de inconsciente, né, de como o inconsciente vai guiar a tua vida e você vai chamar isso de destino. Se a gente for olhar no filme, o tempo inteiro é fantástico como as coisas, como que o inconsciente vai guiando o Miguel para esses acontecimentos. Como, por exemplo, ele é apaixonado pelo De la Cruz, que foi o cara que assassinou o tataravô dele. E aí ele sonha em ser músico como o De la Cruz. E vai lá, pega o violão do De la Cruz, que na verdade é do tataravô dele que o De la Cruz roubou. E vai acontecendo as coisas. O Dante sempre guiando ele. Em várias cenas, precisa, né? O Dante todo atrapalhado, ele, não, Dante, não sei o quê. E aí sempre ele vai parar no lugar certo. Então, por exemplo, uma hora lá que ele tá fugindo da família, que tá lá no mundo dos mortos, que ele foge da família, porque ele quer procurar alguém que dê a bênção pra ele, sem condições de que ele tem que parar com a música. O cachorro sai correndo, ele fala, Dante, vem aqui, vem aqui. E aí o cachorro leva ele bem aonde? Bem na sala onde o tataravô dele tá, falando com o policial. Não, seu policial, por favor, não sei o quê. E aí ele conhece o tataravô, porque o Dante foi percorrendo até lá. Então o cachorrinho tá o tempo inteiro fazendo travessurinhas, levando ele pra lugares específicos. Então, também quando eles caem no buraco, o cachorrinho vai lá latir, fica latindo, e aí chega o bicho, né? Tem um nome pra isso. Tem um nome, eu não lembro o nome. O nome no filme que eles dão, que é tipo um totem, mas não é esse nome, mas que é aquele animal da tataravó dele que encontra eles lá no buraco e salva eles. Então é muito interessante como tá o tempo inteiro acontecendo. E a avó dele tentando sempre fugir, evitar. Não quero música, não quero música. E o Miguel sempre caminhando pra esse caminho da música. Pra juntar tudo isso, né? É muito bonito mesmo. Para você ver como o cachorro, em termos, a gente vai dizer assim, que o Dante, ele faz parte, é uma parte da alma do Miguel. É essa parte que sabe
instintivamente que o Hector é o tataravô. Por isso se aproxima dele. Mas até você ganhar consciência disso, leva-se um tempo. Então é muito bonito também a coisa do violão, que você falou, Pri, porque é o violão que leva ele para o mundo dos mortos. É essa ponte. Quando ele pega o violão, ele vai para o mundo dos mortos. Verdade. Então o violão, ele é esse símbolo que conecta o Miguel ao inconsciente coletivo e à sombra familiar. Então tudo isso está totalmente conectado na história o tempo todo. E é importante que esse violão não seja quebrado, porque no final do filme a abuelita tenta quebrar o violão e o pai dele não deixa. Então isso é sempre muito importante. E outro ponto muito legal, falando da passagem dele para o mundo dos mortos, é que acontece dentro de uma igreja. E olha que interessante, a igreja, simbolicamente, ela vai simbolizar o útero materno. Tanto que em latim existe o termo úterus ecclesiae, que é a igreja como esse útero, onde você, quando entra na igreja, você entra num estado de consciência, onde você pode se sentir dentro da grande mãe. Então, tecnicamente, o que aconteceu é uma regressão psíquica, ou seja, a energia foi para trás e para o fundo, ao útero materno, porque ele passa para o mundo dos mortos dentro da igreja. Então a igreja é essa grande mãe que abriga o corpo do Miguel e que desperta a alma dele para a jornada espiritual de cura de toda a família dele. Então lá o Miguel vai descobrir, lá no mundo dos mortos, ele descobre que os mortos precisam ser honrados para continuarem vivos. E o que quer dizer ser honrado? Não quer dizer simplesmente dizer benção e pronto para tudo que eles fizeram, mas é ser lembrados e agradecidos pelos que eles fizeram em vida, mesmo pelas coisas que não foram legais. Honrar é lembrar da história que passou, as coisas bacanas e as coisas não bacanas, falar, ok, eu aprendi que isso aqui são coisas bacanas serem feitas, no meu atual contexto vale a pena continuar fazendo isso, seja música, seja cortar o rabo do peixe ou não. E, olha, eu aprendi que isso aqui não foi uma coisa bacana no meu atual contexto, não vale a pena continuar fazendo isso. Ou foram coisas bacanas naquele contexto e hoje é um contexto diferente, não vale a pena. Não preciso mais cortar o rabo do peixe. Isso é honrar. Não é simplesmente agradecer por qualquer coisa e seguir em frente. Não é simplesmente concordar. A gente às vezes confunde. Né? Obedecer. Muita gente acha que honrar é obedecer. Isso. E não tem nada a ver com isso. Não tem a ver nem com concordar e nem com obedecer. Isso. São coisas diferentes. Você pode obedecer, se quiser, pode concordar, se quiser, mas isso não tem a ver com honrar. Então são processos diferentes. E o Miguel vai aprender tudo isso no mundo dos mortos. Ou seja, no inconsciente, no desconhecido. Ele tem que ir para o desconhecido e trazer do desconhecido algumas coisas para curar essa situação. Então, enquanto os vivos honram os mortos abençoam os vivos. Olha que interessante. E o que a Amélia precisa aprender é que a bênção, ela tem que ser incondicional. Tem que ser independente da sombra dela, pessoal. Então a música pode ser uma sombra pessoal para ela, mas ela não pode impedir que a música seja uma luz para o Miguel. Então ela não pode deixar que a questão pessoal dela interfira na família toda, que é o que acontece. Que quando eles estão na salinha, que ela vai dar a bênção para o Miguel, ela dá a bênção, aí ele sai e volta, e ele pede para as outras pessoas da família, e ninguém quer dar a bênção para ele, porque todo mundo tem medo dela. Então é importante lembrar disso. E simbolicamente isso equivale ao amor condicional, que na prática não é amor. Então ela precisa aprender a amar incondicionalmente, mesmo, ou seja, apesar do desgosto dela. E é muito legal como isso acontece no filme, porque na primeira cena, né, que o Miguel, assim, para ele voltar, ele precisa ter a bênção, para ele voltar para o mundo dos vivos, ele precisa ter a bênção de algum familiar que tá no mundo dos mortos. E aí a primeira vez ela fala assim, Miguel, eu te dou a minha bênção com a condição de que
você nunca mais vai ouvir a música, vai gostar de música. E aí ele volta. E o que acontece? É muito engraçado essa cena, que ela, quando ele volta pro mundo dos mortos, ela fala, mas meu Deus do céu, Miguel, porque ele tenta engambelar, né? Não faz nem 5 minutos que eu te devo. Ele fala assim, não, tá bom, sim, eu aceito. Aí quando ele chega lá, vai feliz na praça pegar o violão, volta pro mundo dos mortos. Aí ela fala isso, meu Deus do céu, você não consegue cumprir a sua promessa? Não sei o que, já quebrou. E depois, uma outra cena, que é a cena lá já no final do filme, que ela vai dar a bênção pro Miguel, ela fala, Miguel, eu te dou a minha bênção com a condição de você nunca se esquecer de nós. E aí as coisas não dão certo. Né? Aí não dá certo. E aí depois, por último, finalmente, ela dá a bênção. Ela fala, Miguel, eu te dou a minha bênção sem condições. Que é muito legal, é sair dessa dinâmica do poder para a dinâmica do amor. É muito importante você que está ouvindo a gente, que tem filho, refletir sobre isso. O quanto você talvez não esteja, de alguma forma, manipulando o seu filho. Um exemplo muito clássico disso é aquele exemplo do, por exemplo, usa-se muito em algumas escolas, né? A criança que é mais obediente ou que tira a melhor nota ganha estrelinha. Uma coisa também que se usa é o aluno destaque. Funcionário do mês. Funcionário do mês. Tudo isso são maneiras de manipular, de criar condições para que quem está numa posição de poder acima manipule quem está numa posição de poder abaixo. Então, hoje eu tenho, com esses conhecimentos, eu entendo que na minha época de escola, por exemplo, a coisa de aluno destaque, baboseira. Porque cada aluno tinha um contexto diferente e estava dando, dentro das suas condições, o que podia entregar de si para aquele sistema. Então, você congratular 1 ou 2 alunos, isso diz para os outros, olha, eles deram mais do que vocês. Sutilmente, subliminarmente, você passa essa mensagem. A mesma coisa para as crianças, quando você dá estrelinha para elas. Que liga essa noção de amor ao bom comportamento. Exatamente. Né? Se você se comportar bem, você vai ser bonificado, você vai ser reconhecido, valorizado, você vai ser visto, você vai ser aplaudido. Se você não se comportar bem, isso não vai acontecer. Lembrando que esse conceito de bem e mal tem a ver com uma questão do que eu acho que é bem, né? Se você fazer o que eu acho que é certo, aí eu vou te beneficiar. Se você não fizer o que eu considero certo, aí você não vai ganhar nada. Ou seja, eu só tenho o meu amor se comportar bem, se seguir as minhas regras. E isso dentro da família é totalmente destrutivo. E é claro que isso existe em vários outros cenários. Profissional, inclusive no cenário terapêutico, pode existir o nome disso é abuso de poder. Então, o ponto é refletir sobre o quanto eu posso estar usando do poder nas minhas relações conjugal, com os filhos, se você tem filhos, com o ambiente de trabalho, com amigos, porque é como Jung diz, onde prevalece o amor, falta o poder, e onde prevalece o poder, não tem amor. Então, um é a sombra do outro, exatamente nesse contexto que nós demos de sombra. Um é o oposto do outro. Então, é importante sempre lembrar disso. E é muito, muito interessante também, porque o Miguel é fantástico, a atitude do Miguel. É fantástica a atitude dele, porque assim, a gente vê o processo dele, né? Ele tá ali muito meio insatisfeito com as regras da família, que tem que fazer, né, o que a abuelita mandar. E é muito interessante ter uma cena que o pai dele fala assim, filho, se a abuelita não quer que você vá na praça, não vai na praça, não trabalha na praça. E aí ele pede, né, pra sair... Pra ir na feira, pra ir né? na praça, na apresentação. E aí a avó dele responde, não, hoje é o dia de los muertos, não é dia de sair. Hoje a gente fica em família, vai já pra sala de oferenda. E aí ela fala, fazer parte dessa família é mostrar muita dedicação à família. E eu não quero que você termine como... E aí não fala o nome. Aí não fala o nome. O nome dele nunca é falado. E aí aí o Miguel ele tenta falar, depois, né? E ele fala, não mencione esse homem, ele merece ser esquecido.
E o Miguel, uma hora ele fala, puxa, eu só queria que alguém pudesse me ouvir. Então, essa família, ela tá tão cega pela tradição que eles nem consideram o desejo do Miguel, eles nem percebem o quanto o Miguel tá infeliz trabalhando com sapatos, o quanto ele não quer isso. E lá no Mundo dos Mortos, tem uma parte que ele fala assim, olha, pra tataravó dele, ele fala, olha, isso não tá certo, é a minha vida, você já teve a sua. Então, ele vai avançando, evoluindo, né? Porque no começo do filme, que ele tá lá engraxando o sapato de um músico, é muito engraçado, que ele começa a contar, fala, ai, mas eu queria ser músico, mas a minha família não aceita. Aí o cara que tá engraxando o sapato, ele fala, ai, muchacho, eu só queria engraxar, não queria ouvir a tua história. Aí o Miguel. O Miguel fala assim, é claro, é que não dá pra falar isso lá em casa, sabe? E aí o sapateiro fala assim, ó, o sapateiro não, o músico, ele fala assim, olha, se fosse eu chamaria toda a minha família e diria assim, ó, ei, eu sou músico, tá? Aceitem. E aí o Miguel fala, não, eu nunca faria isso. Aí ele fala, é? E o De La Cruz por acaso virou o maior músico do mundo se escondendo? Não, ele ousou, ele foi lá na praça e começou a cantar. Você quer ser como seu herói? Porque se você quer ser como seu herói, vai lá e se inscreve no show. Ele fala, não, mas a minha família ia surtar. E então ele fala, olha, então, se você não tem coragem de realizar o teu sonho, se divirta fazendo sapatos. Isso é muito interessante, porque tem uma frase uma vez que eu ouvi num post no Instagram que falava assim, você reclama daquilo que você aceita. E essa frase, ela me marcou muito. Porque quantas vezes a gente fica, né, reclamando da nossa família. Ai, mas porque minha mãe isso. Ai, mas porque meu pai aquilo. Ai, pipipi, papapó. A gente reclama, mas a gente não age. A gente não vai atrás dos nossos sonhos. E aquele cara, o músico, ele falou assim, ei, se você quer ser diferente, toma uma atitude. Vai lá e faz. Segue o teu sonho. E a gente precisa ter essa coragem de seguir os nossos sonhos, de fazer aquilo que faz o nosso coração vibrar. E o Miguel tem essa coragem, por isso que é tão lindo esse filme, a história é tão linda, é um ato heróico, porque ele tem essa coragem de dizer, não, tem razão, eu vou seguir os meus sonhos, custe o que custar. E ele vai atrás dos sonhos dele, e ele realiza isso, e quando ele realiza isso, ele pode libertar toda a família, tanto os antepassados, quanto os que estão vivos. Isso é muito lindo. É lindo. É lindo mesmo. Porque precisou de um indivíduo. Uma pessoa realmente disposta a ir o mais fundo possível dentro de si mesma para poder libertar os outros. Isso é muito forte. Muito bonito. E um outro ponto importante é quando o Miguel conhece o Hector, né? Que é o tataravô dele. E quando ele conhece o Hector, ele não dá muita bola. E aí eles levam aquilo numa barganha, né? Eles levam aquilo como, eu ajudo você, você me ajuda. Mas eles não estão preocupados realmente em ajudar o outro. Estão preocupados em conseguir o seu interesse. Então tem duas coisas interessantes. Primeiro é a seguinte reflexão. Quantas vezes na vida você não encontra com a pessoa certa, no momento certo? E você vai entender só lá na frente. Então é importante a gente estar aberto para o que a vida pode trazer para a gente. A gente nunca sabe. Aquela parceria de negócios ou aquele relacionamento afetivo, aquela pessoa com quem você esbarrou. Aquela amizade. É importante se abrir para isso, porque muitas vezes você só vai descobrir lá na frente mesmo. Que aquilo ali foi muito interessante, por causa disso, daquilo, o destino, o inconsciente te levou até aquilo, né? E outro ponto é que enquanto o Miguel e o Hector eles estavam preocupados só com os interesses deles, cada um com o seu próprio interesse, e se esquecendo do outro, do quanto era importante para o outro resolver o outro pepino, as coisas foram dando errado. E nenhum conseguiu resolver nem o seu pepino, nem o pepino do outro. Então é só quando os dois começam a se preocupar genuinamente com o interesse do outro e abnegar do próprio interesse é que as coisas começam a dar certo. Quando o Hector esquece
Deixa minha foto pra lá, vou focar em ajudar o Miguel. Aí ele consegue que o Miguel volte para conseguir a foto dele. Quando o Miguel fala, deixa, não me importa voltar, eu tenho que conseguir resolver a situação do meu tataravô. Aí ele consegue voltar. E isso tem um nome. Não é que não me importa voltar, não me importa a música. Não me Porque uma hora importa que a ele fala, música não, também, eu não quero mais isso, saber da música, não importa a música. Aí importa ele consegue. Importa que o ele seja lembrado, Hector, né, seja lembrado, né, pela mamãe Inês. E aí tem um nome isso. Existiu um matemático, tem até o filme, Uma Mente Brilhante, que mostra isso, e ele escreveu matematicamente o que é essa situação de as coisas funcionam quando em um grupo cada indivíduo deixa o seu interesse em segundo lugar e em primeiro lugar o interesse do grupo. O nome é Equilíbrio de Nash. E quem escreveu isso foi o John Forbes Nash, que ganhou um prêmio Nobel de Economia. O equilíbrio de Nash é exatamente isso. Dentro de um grupo, o melhor resultado para todos os indivíduos é alcançado quando cada indivíduo tira o seu interesse e coloca em segundo lugar e foca no grupo. Você não pode focar só em você, tem que focar no interesse do grupo. O cara escreveu isso matematicamente. Psicologicamente, a gente pode ver isso em alguns filmes. Um deles é o Viva a Vida é uma Festa. Como as coisas funcionam quando você abnega do seu interesse. Aí o seu interesse pode ser satisfeito. Isso é muito interessante. Agora, um outro ponto é a queda na caverna. Eles precisaram chegar no ponto mais baixo possível, né, visualmente, e o ponto mais longe da jornada possível, para poder aceitar a situação um do outro e se dispor a se ajudar mutuamente. Então foi literalmente no fundo do poço que a verdade apareceu. Ou seja, que o Hector é o tataravô do Miguel. E o que tinha lá no fundo do poço? Isso que eu ia falar agora. Quer falar? Tem um professor de psicologia analítica, né, que ele... Muito querido. Ele comenta isso, ele fala, as pessoas às vezes acham que estão no fundo do poço, elas falam, eu já estou no fundo do poço há muito tempo da minha vida, não sei o quê. Mas, às vezes você pergunta, o que tem nesse fundo do poço? Tem lama, sujeira, não sei o quê. Então não chegou no fundo do poço, porque no fundo do poço tem água. E tem água cristalina, água limpa. Então eles precisaram chegar nesse ponto da água cristalina, lá no fundo, no ponto mais baixo deles para isso. Aí eu vou compartilhar duas frases. Uma frase as duas frases têm o mesmo sentido, né? Uma é do criador do judô, o Jigoro Kano, que ele tem um dos princípios dele, uma das frases dele é essa: quando verificares com tristeza de que nada sabes, terás feito o primeiro progresso do aprendizado. Eu lembro que quando eu li essa frase, eu tinha uns 13, 14 anos, eu fiquei sem entender porra nenhuma. E levei alguns anos para entender, mas quando você entende isso, você fala, nossa, olha, quando eu ver que eu tô triste, porque eu percebi, né, eu tô triste com a percepção de que eu não sei nada sobre qualquer assunto, e no caso do autoconhecimento é sobre mim mesmo, quando eu senti essa tristeza de não saber nada, aí eu dei o primeiro passo no aprendizado, porque eu tô pronto para aprender de verdade. É isso que acontece. E a outra frase, que tem o mesmo sentido, eu fico emocionado lembrando essas duas frases, é no desenho A Lenda de Korra. Na primeira temporada, no último episódio da primeira temporada, ela passou um monte de coisa, sofreu muito, e ela tá assim no ponto que ela achou que era o ponto mais baixo da vida dela, depois pior. Mas ela tava... Sempre pode piorar, é você que não tem criatividade. Não, é você que não tem imaginação, Sua figurinha no WhatsApp. Ela tava péssima, chorando péssimo. E aí aparece um mentor espiritual pra ela, né? E aí ele fala pra ela, é no ponto mais baixo que você pode se abrir para a maior transformação. Isso é muito bonito. Então, quantas vezes na vida a gente não fica tentando fugir do nosso ponto baixo? Né? E isso a gente pode ver por uma coisa muito simples, uma emoção ou um sentimento desconfortável. A gente tem a tendência de fugir dessas emoções, desses sentimentos, de lembranças desconfortáveis. Então tem dois pontos aqui. Por um lado, muitas vezes é uma coisa que você realmente não tem força para lidar, então não seria exatamente uma fuga, porque nesse caso, seu inconsciente vai impedir você, em geral,
de acessar esse conteúdo. Seja uma lembrança, uma emoção, alguma coisa nesse sentido. Agora, quando você está num processo e tem condições de lidar com aquilo, está lidando aos poucos, mas está fugindo disso também, aí sim uma fuga. E nesse caso o que acontece é que você não se permite chegar no fundo do poço. Quando você não se permite chegar no fundo do poço, você não se permite fazer o que o Miguel fez, que é encontrar a verdade. No caso, a verdade do Miguel era essa, descobrir o tataravô. Mas qual será a sua verdade? Que verdade você precisa encontrar, ou que você pode encontrar no fundo desse poço aí, hein? E não precisa ser uma jornada de um sofrimento absurdo, aquela coisa de chicotada e ficar se lamuriando. Não, mas algum desafio vai ter. Uhum. Alguma dor vai ter. Faz parte do processo. E a gente tem essa tendência de evitar isso. Então também é importante aceitar esses momentos de inferioridade. Porque deles pode vir sua força. Sem querer se distrair, né? Como na nossa primeira análise lá, que nós falamos sobre isso, né? Deslocar. Então você tá triste, você tá angustiado, você tá sozinho em casa. Ai, não, vou sair, vou me divertir. Vou estar sempre fazendo alguma coisa para não ter que lidar com aquilo que tá te visitando. É. E é aquela coisa, né? Que o que você resiste... Persiste. Mas o que você aceita te transforma. Que na verdade a frase do Jung é: o que negas te subordina, te inferioriza. Né? Mas o que aceitas te transforma. É. Isso é muito real, gente. Pra gente transformar alguma coisa, a gente precisa aceitar aquilo em primeiro lugar. E é bonito que a arte marcial traz isso. Especialmente o Kung Fu e o Aikido. São duas artes marciais que trazem isso na prática. Aceitar a energia que é dada para você para transformar ela. O Aikido, especialmente, que eu sou apaixonado por Aikido, surreal de bonito. Visualmente é bonito a arte, parece uma dança. Então é incrível. Então, justamente a Amélia é quem puxa esses dois do fundo do poço, né? No caso é uma caverna, do fundo da caverna. Isso mostra um passo na integração, na união, né? Entre a sombra e a luz, ou seja, a música e o sapato. A Amélia e o Hector. Isso faz parte do processo. E quem consegue fazer isso é o Miguel. Através de quem? Do Dante. Que é o cachorro que faz toda aquela coisa. Sem o Dante, a Amélia não ia achar eles. Então quem chega primeiro e vê eles é o Dante. E aí é muito bonito quando o Miguel fala: você é sim um guia espiritual, faz carinho. Aí quando o Miguel aceita que ele é um guia espiritual, ele fica todo colorido, né? Então é muito bonito isso, a gente participar dessa jornada interna, que tem os seus momentos de dor, mas também tem os seus momentos de alegria, de prazer, de realização. Foi exatamente ali, vivendo esse período conturbado, que o Miguel fez a primeira apresentação musical dele e se divertiu pra caramba. Com o tataravô, sem saber que era o tataravô dele. Verdade. E o interessante, falando dessa coisa da diversão que ele teve na apresentação, é que é exatamente ali que o Hector, que é o tataravô do Miguel, sem ele saber, ajuda ele a ganhar confiança para se apresentar no show. Então ele já está no seio da família sem perceber. Então, mesmo que nós não saibamos, o nosso inconsciente ancestral está sempre presente dentro da gente. Está sempre nos auxiliando com intuições, com mensagens, com ensinamentos, que são muito sutis. Com sincronicidades. A gente pode fazer uma live, um podcast depois falando sobre sincronicidade. Então o nosso trabalho é conquistar consciência sobre isso. É de chegar num ponto de descobrir e conscientemente saber essas coisas. E quem leva o Hector para o palco para cantar com o Miguel é o Dante, que de novo está fazendo esse papel da união, e do instinto, da intuição, fazendo todo esse jogo de mostrar para o Miguel que esse é o caminho. Então, se a gente se abrir para isso, a gente chega no caminho.
E é interessante também que é justamente o Miguel que percebe nas entrelinhas que o que houve com Hector foi um assassinato. Ele é que junta o link do filme com a história dos dois, o roubo da mãe, e fala, ele saca. Então, como que o passado e o presente se ajudam mutuamente? Aquilo que que eu falei agora há pouco, que os vivos honram os mortos e os mortos abençoam os vivos. Isso está acontecendo o tempo todo. E é interessante também aquela cena em que a Amélia sobe no palco no lugar do Ernesto. Como que o inconsciente, né, que a gente vai chamar de destino, porque não tem consciência dele, como que o inconsciente leva ela para uma situação onde ela é obrigada a usar da música para se libertar ali do contexto. E aí ela precisa cantar ali. Quando ela canta, ela sente de novo como é bom. Aí ela consegue se colocar um pouco no lugar do Miguel. Aí através disso ela tira as condições. Porque ela vê que era uma resistência dela. Aí sim, o Miguel consegue a bênção e consegue ajudar. E o que acontece é que ele precisa usar justamente da música para contar a verdade. Que no caso é cantar a música que o Hector escreveu para Inês, para ela. Aí isso é o que desperta na família toda a verdade da história. E aí sim, como a Pri falou, ele passa a fazer o ritual do Dia de los Muertos conscientemente. Ele sabe, por experiência pessoal e íntima, a importância de honrar os mortos. E o que eu acho muito interessante nesse filme, que isso é muito presente nesse filme, em várias falas, que é quando a família, sabe assim, você vai reconhecer isso porque eu acho que toda a família, isso está presente em toda a família e todo mundo já ouviu isso da família em algum momento da vida. Aquela frase famosíssima que é, a gente só quer seu bem, a gente está fazendo isso porque a gente se importa com você, a gente quer que você tenha um futuro feliz. E aí a pergunta que fica é, como que alguém pode ser feliz sendo coagido a realizar um sonho que nunca foi seu? E o filme mostra o tempo inteiro essa dinâmica de poder, tá o poder e o amor ali o tempo inteiro, o poder e o amor. Porque eles acham que eles estão querendo fazer o bem pro Miguel, quando na verdade eles não percebem que eles estão fazendo o mal. E as questões de família, geralmente elas são um pouco delicadas, porque elas tocam num ponto que é muito sensível para nós, que é a nossa noção, a nossa necessidade humana de pertencimento. Então, a família é o nosso primeiro contexto social. Ela é fundamental para a nossa sobrevivência, ela nos educa, ela confere para nós a nossa primeira noção de identidade. Então, é nela que nós vamos nos desenvolvendo emocionalmente, estruturamos a nossa personalidade. Então, assim, a família não é pouca coisa, é muito importante. E cada família tem uma dinâmica, um modo de funcionar, um jeito de ser, né? E quando nós estamos vivendo de forma inconsciente, nós reproduzimos sem questionar as regras, os códigos de conduta, os valores e as crenças que são implícitas e explícitas desse grupo, porque isso vai alimentar essa nossa necessidade de pertencimento. E é muito legal isso que você falou, que a minha professora, ela fala assim que o casamento é um ajuste de culturas. Então é exatamente por isso, porque vem a pessoa A e a pessoa B de contextos culturais, familiares totalmente diferentes. E em uma família, de repente, é super normal deixar a toalha molhada em cima da cama, na outra é um absurdo. Aí junta esses dois indivíduos, um tá acostumado a deixar a toalha, o outro não. Os clichês, né? O papel higiênico para baixo ou para cima? A pasta de dente apertada no meio ou lá embaixo? Lá embaixo. Lá embaixo. No meio. Então rola isso. E aí você tem, por exemplo, uma pessoa como a Pri, que adora um spoiler, e uma pessoa como eu que não gosta de spoiler. Eu gosto de assistir o filme e ser surpreendido na tela. Eu gosto dessa coisa de putz, será? Nossa, eu acertei no meu palpite do que aconteceu, não. A Priscila não, ela já não gosta. Às vezes eu tenho que assistir o filme antes pra contar pra ela o spoiler. Ou eu tenho que olhar no Google
Eu pra procuro, às saber. vezes, no Google spoiler do que acontece antes de eu continuar assistindo. E aí é muito doido, porque esse é um exemplo bobo, mas em situações mais que tocam complexos, né? Se você tá boiando o que é tocar o complexo, assiste o episódio 2 para entender. A pessoa pode ficar muito brava com uma coisa que aparentemente é pequena. E aí, isso pode ter um desenrolar grande, né? Então, por isso que é importante entender essa situação, esse contexto familiar e ganhar consciência do que é uma coisa que a minha família faz e eu estou fazendo sem questionar, e do que é uma coisa que, poxa, a minha família faz, aprendi com eles, tive uma experiência diferente, várias, né, experiências diferentes, e eu achei legal, quero realmente continuar fazendo isso aqui. E aí, encontrar esse meio termo, né? Gente, porque assim, é muito importante. A gente não escolhe nada. Quando a gente simplesmente nasce, a gente herda a cultura, a religião, o estilo de vida daquele grupo que a gente nasceu. Então, por exemplo, eu tenho um sobrinho que ele tá com 2 aninhos. E o meu irmão, ele é São Paulino com força e foco e fé. E aí, o que eles fazem? Fizeram a festinha de 2 aninhos dele de São Paulo. Ele não escolheu ser do time do São Paulo, entendeu? Mas aí bota a roupinha do São Paulo, faz festinha do São Paulo. Ele não escolheu o time. Aí pode ser que ele tenha crescido, que ele, conforme ele vai crescendo, ele acha que ele é São Paulino. Mas na verdade ele não teve a opção de escolher um time de futebol. Simplesmente foi escolhido, porque o pai dele é São Paulino, a mãe dele, o avô, e assim vai. Então ele simplesmente é São Paulino também, sem escolha. Por isso que é tão importante a gente questionar essas escolhas, porque escolheram pra gente. Às vezes você tá a vida inteira numa religião que não foi uma escolha sua, e você tem a convicção plena de que foi você que escolheu. Não foi você que escolheu. A tua família escolheu. O teu bisavô, o teu avô, o teu pai, eles eram dessa religião e você foi levado também por essa religião e você virou essa religião e pronto. Não foi uma escolha sua de, olha, eu estudei as religiões, todas as religiões que tem, e eu vi que pra mim faz mais sentido essa religião aqui. Não foi isso que aconteceu. Você simplesmente já foi colocado nessa religião. Você foi apresentado na igreja, você foi batizado, ou sei lá. Cada religião tem a sua maneira de lidar com esses bebês que chegam, né, na família. Então, isso não foi uma escolha sua. Então, esses códigos, eles vão sendo incorporados ao longo da nossa infância, da nossa adolescente, da nossa juventude, e eles ficam registrados no nosso inconsciente. E aí, no futuro, o que acontece? Eles se tornam padrões rígidos de conduta, como se esses ensinamentos fossem o único jeito certo de viver a vida. Então, quando você casa, que você vê que um bota o papel higiênico para baixo, você acha que o outro é um bagunceiro, porque coloca o papel higiênico para baixo e você acha que tem que ser para cima. Você não enxerga como, é um jeito diferente, é uma perspectiva diferente. Você enxerga como, eu sou melhor do que ele, eu estou certo e ele está errado. E aí vai perpetuando essa dinâmica de poder. Por quê? Porque você está ali vivendo as manias que nem foram suas, mas que foram interiorizadas. Isso é muito, muito sério. Por quê? Porque só a possibilidade de você seguir um estilo de vida diferente do estilo de vida que a sua família de origem tem, nossa, isso gera uma culpa monstruosa. Por quê? Porque a gente sente que a gente está traindo a nossa família, que a gente está sendo ingrato ao que os nossos pais ou cuidadores fizeram por nós. Então, um exemplo disso é uma cliente, né, que eu atendi uma vez, que ela se sentia super culpada por ter um estilo de vida que ela amava. Porque, de acordo com a mãe dela, aquilo não era uma forma de viver. E, gente, assim, não tinha nada demais com o estilo de vida dela, tá? Só era diferente. Então, por exemplo, se os valores da sua mãe, né? Sua mãe tem lá o valor de que só pode sair de casa quando você for casar. Que tem que casar virgem, que não pode morar junto com alguém se não tiver casado no civil e no religioso, que tem que ter filhos e que tem que almoçar na casa dela todo final de semana. Se você tem a mãe com esse conjunto de valores e você decide ir morar sozinha, estando solteira, ou se você decide que você não quer ter filhos, se você opta pela carreira acadêmica, por exemplo, ao invés de formar a família Doriana, o que sua mãe vai fazer? Ela vai te condenar, né? Ela vai ter certeza absoluta
de que a filha dela tá no caminho errado. E aí o que a mãe fala? Eu não te criei pra isso, não foi isso que eu te ensinei. O que aconteceu com a minha filha? Você não era assim. Tem alguém fazendo na sua cabeça. E depois que você entrou na faculdade, você mudou totalmente. Mas é esse seu novo namorado que tá te influenciando negativamente, esses seus amigos. E aí vira aquele show de horror, né? Aquele drama grego, assim, aquela tragédia grega. E é o caso de muita gente. Muita gente. Se você está escutando a gente, se identifica nessa situação, aproveita e comenta aqui, #identifico, pra gente saber que você se identifica nessa situação também. Então, Mas deixa eu só fazer um comentário antes de claro. continuar, que eu lembrei de um vídeo, tem alguns casos que, em pequenininho, você já vê uma semente dessa coisa de se opor ao status quo familiar. Tem um vídeo do menininho que foi ser batizado, ele já devia ter, sei lá, uns 8 anos, mais ou menos, e aí o padre jogando água na cabeça dele, assim, molhando tudo a roupa dele, ele falou, moço, tá molhando toda minha roupa, moço. Aí ele levantou e falou, não sabe batizar não? E assim, faltou esse senso mesmo, sabe, de gentileza, de cuidado. Então, o ritual do batismo pode ser aplicado. Agora, o menino percebeu um absurdo dentro daquele contexto todo, onde estava todo mundo achando graça, mas ele estava desconfortável para ele. Ser segurado daquele jeito que ele estava sendo segurado, porque a pia batismal era alta, no alto, e o pessoal segurando ele e molhando a roupa dele, e aí ele teve essa... a gente não pode falar de coragem, porque ele simplesmente foi genuíno. Espontaneidade da teve criança, essa espontaneidade, né? de falar, tá me molhando, pô. Então isso é muito legal, que a gente precisa ter também essa genuinidade, qual é a palavra? Ser genuíno. Espontaneidade de falar os absurdos também. Né? Nossa, não que seja um absurdo o ritual do batismo, não é disso que eu estou falando. Mas o fato de que estava sendo uma coisa desconfortável para o menino, e a ideia é que seja confortável para quem está sendo batizado, para que seja um momento especial. Não teve nada de especial para ele ali. Então ele expressou isso, sabe? E é importante a gente não se permitir aceitar os absurdos só porque o status quo tá assim. Você falou isso, sabe o que eu lembrei? Daquela história, eu não lembro da história, mas eu só lembro de trechos, que é aquela história que todo mundo vê o rei pelado, mas só a criança que fala que o rei tá pelado. Você lembra dessa história? O rei está nu. Eu não lembro o enredo todo dela, não, mas quem já ouviu é só pesquisar. História do rei. Gente, e aí é a criança é muito interessante. Que precisa falar, sabe? Eu acho que a história era o rei mandou trazer um alfaiate, que não sei o quê, aí ele matava todos os alfaiates que faziam roupa pra ele. Aí, se eu não me engano, era isso. Aí veio um que era esperto, e aí não fez nada, e falou pra ele, ó, tá aqui, ó. Mas é a melhor, e aí ludibriou, não lembro como, mas ele ludibriou o rei pra ele achar que tava vestindo a roupa mais incrível de todos, invisível, sei lá o quê. E aí ele andando pelado e todo mundo quietinho, que era o rei, mas a criança fala, o rei está nu. Então é preciso essa espontaneidade também, né? E gente, assim, a gente tem um grande ponto importante nisso. Por quê? Porque a gente tem o que a gente chama de lealdade familiar. O que é a lealdade familiar? É basicamente você cumprir as expectativas conscientes e ou inconscientes da sua família. É você ter ações compatíveis com essas expectativas. É você agir de acordo com o que esperam de você, positiva ou negativamente. E esse estado de lealdade, ele pode acontecer por coerção externa, que é aquele sentimento de obrigação, é um sentimento consciente de obrigação, que você sente mais ou menos assim, por exemplo, tem que fazer, né? Porque se eu não fizer, já viu. Vão me deserdar, né? Não, porque se eu não for no casamento de fulano, vão me crucificar, né? Vão achar que eu sou a pior pessoa do mundo. Ou tem aquela lealdade também que se dá por uma obrigação internalizada, que te liga inconscientemente à família. Um exemplo disso, de lealdade inconsciente, é aquelas pessoas que não conseguem subir na vida porque elas se sentem muito culpadas. Elas se sentem culpadas por ter uma condição financeira melhor do que os pais, do que os irmãos. Então ela sente que ela pode avançar, mas ela não pode ultrapassar o que
esse nível, né? Esse status. O teto da família. O teto né? da família. E isso rola muita autossabotagem nessa lealdade inconsciente, sabe? Que a pessoa ela não se desenvolve, ela não evolui, ela não avança, porque ela tem essa lealdade de que, olha, eu não posso ser mais do que eles foram. E essa lealdade, às vezes, a ignorância, a pobreza, a doença, enfim, a gente pode ser leal de várias formas, né, em diversos níveis de profundidade. E essa lealdade, muitas vezes, é muito difícil a gente romper ela, em alguns momentos, quando a gente não tem o apoio da família. Sabe assim, quando a sua mãe, teu pai chega pra você e fala: ah, você vai me abandonar depois de tudo que eu fiz por você. Eu abri mão da minha carreira, eu abri mão dos meus sonhos pra cuidar de você. É assim que você me retribui. Eu te carreguei por 9 meses na minha barriga e é desse jeito que você me trata. Você não pode falar assim com seu pai. Mãe é mãe, a gente tem que honrar pai e mãe. Mãe é sagrado. Mãe a gente só tem uma. E nessas frases coletivas, o que a gente faz? A gente acaba ficando submisso a essas crenças, a esses valores, a essas normas das nossas famílias. Porque a gente se sente culpado, a gente se sente egoísta. E tem, gente, uma diferença muito grande entre o egoísmo e entre seguir o seu caminho. E como a gente vê isso no filme, por exemplo, um exemplo perfeito disso é o De La Cruz e o Miguel. O De La Cruz, ele pode ser visto como esse exemplo de egoísmo, porque ele quer a carreira dele, ele quer a fama e ele faz o que for possível para ter isso. O que é possível para ter isso? Ele mata o melhor amigo. E é importante também acentuar que, assim, egoísmo é um desvio no funcionamento do ego. Então, é uma patologia no funcionamento do ego. Exatamente isso. É quando o ego está tão exacerbado, tão eu sou o mais importante, que eu me disponho a praticar até um assassinato, por exemplo. E já seguiu o seu caminho não, né? Que você estava falando. Exato. Então, ele mata o melhor amigo e depois, numa outra cena do filme, o De La Cruz achava, né, mesmo que o Miguel pudesse ser o seu tataraneto, e ele manda jogar o Miguel lá no poço porque ele quer manter a reputação dele. Ele fala: olha, você sabe que a minha reputação é mais importante do que tudo pra mim. Isso é egoísmo. Agora, o Miguel faz o quê? Ele segue o caminho dele. Ele não aceita esse abuso de poder da família. De que, não, você tem que ser sapateiro. A gente sonhou isso pra você, é isso que você tem que fazer. Ele não aceita isso. E é lindo essa cena quando ele olha pra tataravó dele e fala: olha, você já teve a sua vida. Você já fez as suas escolhas. Agora eu tenho o direito de ter a minha vida. Eu tenho o direito de viver de acordo com o que eu acredito. Isso é muito diferente, gente. E pra gente se desenvolver psiquicamente, necessariamente nós precisamos transgredir esses valores coletivos que foram internalizados, assimilados como verdade absoluta e que vem sendo reproduzido inconscientemente, sem diferenciação. O nosso trabalho na idade adulta é nos desvincular desse conjunto de valores que nos impedem de viver a nossa própria vida. Nós precisamos nos desligar da lealdade à nossa família de origem para que a gente tenha disponibilidade emocional para nos ligar com a nossa nova família. Essa transgressão, ela precisa acontecer. Isso é psicologicamente saudável e necessário. Não tem nada de errado nisso. Muito pelo contrário, uma questão patológica muitas vezes acontece com muitas mães que ficam chantageando os filhos, ameaçando. Ai, você tá me abandonando. Às vezes não é abandono. Às vezes o filho só está vivendo a própria vida. E os pais, qual é a função dos pais? Os pais precisam amar, acolher, nutrir os filhos quando eles são crianças, que são totalmente dependentes desse afeto, dessa nutrição material e emocional.
E os pais precisam também fazer esse processo de desligamento, de levar esses filhos para o mundo, de proporcionar aos filhos essa independência, esse desligamento de, olha, vai viver a tua vida, vai criar tuas próprias regras, vai viver do teu jeito. Mas muitas vezes não é o que acontece. A gente tem pais e mães devoradores que querem os filhos para si. Que não querem que os filhos se casem, que não querem que os filhos mudem de cidade, que querem que os filhos façam tudo com ele. Ah, tem que fazer tudo comigo, tem que sair comigo, tem que almoçar na minha casa todo final de semana, tem que me dizer para onde vai, com quem vai. Isso não é saudável, gente. Esse desligamento, ele precisa acontecer. E é muito engraçado, né, amor, que na natureza você não vê um leão que se tornou adulto e voltou para almoçar com a família. Você entendeu? Você não vê depois que um bicho se torna adulto, ele não fica voltando para casa da mãe e do pai. Ele segue a vida dele, ele vai criar a família dele. Mas os humanos não. A gente fica ali eternamente indo almoçar a comidinha da mamãe, ir lá no colinho da mamãe, do papai, de forma realmente regressiva e infantil. O ponto não é, agora eu não posso almoçar na casa da minha mãe. Mas o ponto é principalmente uma ligação emocional que chega à dependência. Mas muitas vezes isso fica velado. Então fica parecendo que é só um almoço. Mas, no fundo, é uma maneira de se manter no seio materno. E aí isso é importante, é esse olhar. E a coisa da transgressão é como se você tivesse um perímetro, um círculo onde estão ali inseridos os membros da sua família nuclear. Transgredir significa ir além desse círculo, para conhecer outros caminhos e construir o seu próprio. Transgredir é isso, então não tem a ver com fazer o mal à família nuclear. Ou romper os vínculos, no sentido, eu nunca mais vou ver a minha mãe e o meu pai. Não se trata disso, não é isso que a gente está falando, é uma questão mesmo psíquica. E o ponto é ter uma relação de amizade com mãe e pai, depois de adulto. E não de filho e mamãe, ou filho e papai, filha e papai, filho e mamãe. Mas levar isso para um novo patamar. Isso é transgredir, é ir além. E é questionar, é entender que, olha, isso funcionou para minha mãe, isso foi o estilo de vida dela. Para mim não funciona. Tá errado? Não. Mas funciona para minha mãe, não funciona para mim. Bom, para minha mãe faz sentido ter um casamento de 40 anos, ter 50 filhos e ter 30 netos. Para mim, não. Para mim, eu sinto necessidade de outras coisas. Então, não é egoísmo você ir atrás do que a tua alma tá te chamando. E por isso também o podcast. A ideia é dar esses lampejos de autoconhecimento na prática do dia a dia, para que você consiga, de repente, por uma coisa que a gente falou aqui, olhar para dentro de você. O filme é só um meio, é um caminho para você ter uma referência e, por essa referência, olhar para dentro. Então, cada pessoa vai ter o seu desafio, o seu conflito, o ponto da vida que precisa superar, um grande aprendizado. Então, para algumas pessoas, o desafio relacionado ao seio materno pode existir. Para outras, isso pode nem ser uma questão. Então, esse foi o tema de hoje. E o tema de outras lives ainda estão por vir. E nós temos os temas que já foram abordados. No segundo episódio, a gente falou de abuso infantil, um tema muito importante. E no primeiro a gente falou de complexo emocional, né? E da autonomia das emoções. No primeiro a gente falou sobre emoções. Emoções, sim. Antes da gente terminar, gente, eu quero só dar um exemplo aqui, que eu acho importante, né? Que eu me lembrei agora. Tem até uma professora também que fala uma coisa que eu adoro, que é, olha, a gente não consegue se tornar homem e mulher, mãe e pai, se a gente não deixar de ser filho. A gente precisa deixar de ser filho. E um exemplo também de o que é você estar vivendo submisso à sua mãe de uma maneira, ou ao seu pai, ou à sua família, de uma maneira ruim, por exemplo, quando o cara casa ou a mulher casa, e aí, ao invés de tomar as decisões, ele e a esposa, ele faz o quê? Liga pra mãe. Mãe, o que você acha? Tô pensando nisso. Pai, me dá sua opinião, o que você acha? E aí tudo vai consultar o pai e a mãe.
para decidir e não decide com a esposa. Então fica sempre aquela coisa, né? Ele é casado, ou ela, né? É casado, mas está sempre ali retornando à mãe, ao invés de seguir em frente, ao invés de decidir com a sua esposa, que é a sua nova relação, o seu novo vínculo. É sempre pedindo orientação para os pais. Ou então, eu já vi também casos de pessoas que falam assim, eu tô estudando educação positiva, mas eu me sinto muito culpada, porque quando eu tô na frente da minha mãe, eu sinto vergonha de tratar o meu filho bem, aí eu fico meio assim. Existe esse tipo de posicionamento também, que você não consegue educar os seus filhos à sua maneira, porque tem ali a presença da tua mãe e do teu pai, que eles educariam diferentes. E isso mostra que a mãe e o pai dessa pessoa educou ela muito com, não somente, mas muito com base no poder. Porque isso mostra um medo da mãe. Se eu educar o meu filho bem, a vergonha, no fundo, é um medo da opinião da mãe. O que minha mãe vai pensar de mim se eu fizer isso? O que meu pai vai pensar de mim? Isso do que minha mãe ou meu pai vai pensar de mim, isso já é um sintoma dessa lealdade familiar, dessa dependência, dessa pessoa que ainda não se tornou adulto, não amadureceu, não cresceu. E é importante estar atento e atenta para esses sintomas. Porque também é legal a gente falar isso, né, Pri? O ponto também das nossas falas não é uma crítica vazia ou algo pejorativo, mas é dar a oportunidade de perceber aonde um aprendizado pode acontecer. Exatamente. Bom, tem mais alguma coisa a dizer? Por hoje é isso, né? Por hoje é isso. Acho que foi o nosso podcast mais curto até agora. Mas também depois do episódio passado, que foi bem extenso, bem denso, né? Valia a pena um episódio mais leve, mais tranquilo. Esperamos que você tenha gostado. Se você está escutando pelo Spotify, ainda não segue a gente no Insta, qual que é o @? Analise esse filme. Analise esse filme. Para você não esquecer e realmente trazer pra gente sugestões de filmes que você acha legal serem analisados, de personagens talvez, ou então até mesmo de curta-metragens, ou então uma cena que você ficou sem entender, traz pra gente, que pode ser que a gente consiga trazer também aqui pro nosso podcast. Se você está escutando pelo YouTube, já tem o Insta aí na tela, os links estão todos aqui, só seguir a gente, compartilhar com os amigos. Compartilha com os amigos e olha, viva, porque a vida é uma festa. É uma festa. Vá viver a sua vida sem culpa. Agarre o seu momento. Eu tenho mais uma coisa para falar, que realmente é isso que você falou, sem culpa. A melhor maneira de honrar os antepassados, vivos ou mortos, é vivendo a sua vida plenamente. Sem vergonha, sem medo, sem culpa. Vivendo a sua vida, você honra eles. Entendendo que os seus pais fizeram o que eles puderam, fizeram as suas próprias escolhas e você ganhou esse presente que é a sua vida e você pode fazer as suas escolhas. Começando pelos valores, pelos princípios, pela religião, por tudo que você quiser, escolha. E mesmo que você escolha um valor que seja da tua família, que seja de forma consciente e não que seja uma reprodução. Eu só tenho isso porque sempre foi assim. Mas que seja uma coisa consciente. Vamos parar de cortar o rabo do peixe, gente. Exatamente. Até o próximo episódio com o filme Cisne Negro. Cisne Negro. Mas isso porque depois de Cisne Negro a gente vai ter uma trilogia. Né? Não vamos dizer ainda qual vai ser, mas só para ficar aí no ar. É uma trilogia e é uma trilogia bem divertida. Mas no 4º episódio teremos Cisne Negro. Até a próxima. Um grande beijo, um grande abraço.